Uma das coisas que quase todo mundo me pergunta é: como é que foi na sua adolescência? Você foi rebelde? Você teve vontade de conhecer? Outro ponto de destaque, nunca tive. Muitos filhos adotivos, quando chegam numa fase já de ter um discernimento, de ter uma certa independência ou autonomia, querem conhecer os pais biológicos. Eu nunca tive essa curiosidade, né? Minha mãe, diz que conheceu minha mãe biológica, que ela era muito nova, não conheceu o pai. Não sei se eles ficaram juntos, não sei se eles tiveram uma vida doida. Provavelmente não, né? Que não tinham Sim. maturidade nenhuma, acredito. E em mim, de verdade, já tô com 36 anos, até hoje não despertou essa curiosidade, né? Com quantos anos você De conhecer. soube que você era filho adotivo? Então, outro ponto de diferencial, diria, no meu lance da minha adoção é que meus pais são brancos, são claros. A minha mãe é igual Sim. você, branquinha de olho verde, né? E meu pai é claro também, de cabelo preto, mas é um cara branco. Então, assim, de 5 para 6 anos eu já sabia, eles já sentaram e conversaram comigo. A partir do momento que eu tinha um pouquinho de noção ali do que estava acontecendo. Aliás, seu sobrenome é alemão, alguma coisa Exato, assim? é a Bote... descendência do meu É, pai, tá. exato, exatamente. E então foi uma coisa que eu soube muito novo, eu acredito, eu pago um pau para eles, né? Eles Inclusive é uma explicaram de uma oportunidade para forma, eu você é falar o nosso isso. filho do coração. Exato, exato. É uma fase que na minha época não existia o termo bullying na escola, né? Mas é uma fase que começam as provocações, as brincadeiras. Então eles escolheram um time muito legal para Legal. apresentar a realidade para mim. Eu acho que quando isso é postergado, é empurrado para frente, gera traumas, gera situações Sim, desconfortáveis. E eu penso no seguinte: eles me prepararam muito bem para encarar a sim. situação. Eu cresci numa situação de muito amor e eu sempre fui muito bocudo. Meu pai é um cara meio na lata, assim, para falar as coisas, né? E eu acho que, por mais que a gente não tenha essa conexão de sangue, a gente herda algumas coisas, né? Sim. Então eu sempre fui meio ácido, sabe? Eu nunca aceitei esse tipo de brincadeira, de tipo, você é negro e. Claro que quando as pessoas querem te provocar, elas não falam dessa forma bonitinha, né? Uhum. Mas enfim, a gente não precisa expor essas coisas. Mas eu nunca caí nesse tipo de provocação. Eu era o cara que, quando queriam tirar sarro de mim porque eu era adotado, eu falava, pelo menos eu tenho certeza que me quiseram. Não foi uma camisinha que estourou. Mas você sofreu isso Acontece, acontece. Mas de verdade, eu sempre lidei bem. Eu não era criança que voltava para casa Sim. chorar no quarto. Meus pais não tiveram trabalho nesse sentido de ter que, sabe, tipo, terapia. Não era nem muito comum, né, na nossa época, a criança fazer Sim. terapia. Hoje é muito mais comum. Mas eu lidava bem com essa situação. Não foi um tabu para mim, não foi um problema. Que bom, Ti. Justamente porque eu acho que a forma que eles conduziram foi legal. Nunca foi omitido de mim. É óbvio que eles esperaram uma situação que eu tivesse um mínimo entendimento, né? E eu acho que isso fez toda a diferença.